quando e como cobrar e reajustar o nosso preço. Quase todo psicólogo tem esse problema ou já teve esse problema. E hoje eu vou te falar que eu observo, na minha prática, trabalhando com psicólogos, ensinando psicólogos a viverem da psicologia, eu observo que existem aceleradores e existem sabotadores. Aceleradores são estratégias que fazem com que psicólogos vivam da psicologia, ou seja, aceleram o crescimento, o desenvolvimento, a estabilidade, a sustentabilidade. E existem sabotadores, que são estratégias ruins, furadas, que impedem psicólogos a viverem da psicologia. E hoje, na live de hoje, eu vou falar como e quando cobrar e reajustar. Quase todo psicólogo já teve ou tem esse problema. E se você tem ou teve esse problema, hoje é o dia de você se livrar desse problema. Fechar o ano, fechar este ano, se livrando deste problema e criando oportunidades para o ano que está vindo aí, chegando pertinho da gente já. Então, hoje eu vou falar sobre preço da sessão e sobre reajuste da sessão. E eu vou explicar um pouquinho sobre esse acelerador, sobre saber cobrar e por que isso pode fazer aí você viver da psicologia. Primeiro, você quer ter segurança e liberdade financeira? Segurança financeira, liberdade financeira. Você quer olhar para sua conta e saber que tem dinheiro lá na sua conta? Você quer saber qual a sua previsão de faturamento todos os meses? Você quer, coloca aí nos comentários, você quer ter a segurança, a estabilidade de ter um negócio sustentável? Pois é. Se a sua resposta é sim, você quer ter segurança e liberdade financeira, você precisa entender que saber cobrar é o que faz com que o seu negócio seja sustentável. O que é um negócio sustentável, Aline? É um negócio que você pode contar que é seguro, que é estável, que é forte, que é sólido. Um negócio sustentável é aquele que você pode confiar, que mesmo na adversidade, mesmo com problemas, ele vai sobreviver. Por quê? Porque ele é forte. Lembra da história dos 3 porquinhos? Era uma vez 3 porquinhos. O que queria o caminho mais fácil? Tinha aquele que estava ali mais ou menos, né? Mais ou menos vai dar certo, com fé vai dar certo. E teve aquele porquinho que estava ali querendo uma casa sustentável, forte. E aí chega quem? O lobo mau, que simbolicamente, quem é o lobo mau? As adversidades. Né? E o que são adversidades? A pandemia foi uma. Às vezes o paciente que abandona o processo terapêutico, né? Às vezes um problema de saúde, né? Que pode te afastar por um tempo do trabalho, às vezes a própria possibilidade de tirar férias, de ter um período de descanso, final de ano, né? Se você não está bem preparado, se você não está bem preparada, qualquer adversidade pode comprometer o seu negócio. Então, ter um negócio sustentável e lucrativo é fundamental para a sua segurança e para a sua liberdade financeira. Então, quando eu falo em cobrar, eu estou falando que cobrar é a base de um consultório sustentável e lucrativo. E eu vejo muitos colegas que aplicam o jeito errado. Como é que é? Eu vejo desde a faculdade, e eu falo isso porque isso aconteceu comigo, desde a faculdade, nas aulas, com os professores, eu tive construída, né, eu comprei uma ideia de que a psicologia deveria ser um serviço quase que genuíno, ofertado, dado para as pessoas, quase que um serviço gratuito. Eu aprendi na faculdade que psicólogo, que a psicologia, que psicólogo clínico não ganhava dinheiro. E eu, por um tempo, comprei essa ideia, né? Nossa, eu tenho que ajudar, é errado cobrar. Imagina, 5 anos, você ouvindo de pessoas que são suas referências, de que é errado cobrar, de que a psicologia não é acessível, de que a psicologia é elitista. O que a gente quer? Quer ser o oposto daquilo que a gente discorda. Mas nós precisamos entender, porque tem um outro lado, esses professores que falam isso,
muitos não vivem somente, exclusivamente da psicologia clínica. Muitos têm, na psicologia clínica, uma segunda opção, não a principal fonte de renda. Então, cuidado com os referenciais. E aí tem um jeito, né, que eu vejo, que muitos colegas confundem. Uma coisa é a clínica social, ela é importante, ela é necessária. Cuidado. Porque preço social é diferente de clínica social. Por que, Aline, não é só baixar o preço? Não, cuidado. Porque a clínica social, normalmente, ela é destinada para pessoas que realmente precisam do serviço gratuito ou de um preço social, que é um preço abaixo da tabela do conselho, um preço acessível. E cuidado, porque normalmente o paciente que precisa da clínica de psicologia social é um paciente que precisa de todo o apoio também multidisciplinar social. Normalmente, o paciente da clínica social é um paciente que vai precisar de assistência de saúde, é um paciente que vai precisar de assistência social, às vezes de segurança, às vezes de toda uma rede de apoio social. E muitas vezes, a gente pensando só ali no consultório, que ouvir o paciente, que por mais genuíno, por mais genuína que seja o seu motivo, a sua intenção, muitas vezes fazer a clínica social, ou falar que faz a clínica social, para pessoas que estão em situações de risco, para pessoas que estão em vulnerabilidade, você pode estar tirando essa pessoa do serviço adequado, oferecendo um serviço que é até bem intencionado, mas que está limitando essa pessoa de ter uma rede de apoio necessária para que ela consiga melhorar a qualidade de vida. Então, cuidado. Clínica social é diferente de preço social, ok? Entenderam isso? Coloca aí nos comentários. Clínica social é diferente de preço social. Normalmente, a pessoa que precisa da clínica social, ela precisa de recursos que vão além do preço. Ok? Faz sentido? E dá o feedback nos comentários. Bom, então, alinhando isso, eu tenho que mostrar para vocês, já que vocês já entenderam que para ter um negócio sustentável, vocês precisam saber cobrar, saber reajustar. Já expliquei que eu vejo muitos alunos que incorporaram o discurso, assim como eu na faculdade, que eu vi falar que psicólogo não ganha dinheiro, que a psicologia tem que ser um serviço acessível. Acessível não significa que você não pode cobrar o preço que seu negócio custa, para que você tenha uma vida sustentável, ok? Vamos fechar essas ideias aqui. E eu sei disso por quê? Porque quando eu me formei, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu consegui ver coisas que muitos colegas ainda não descobriram e estão aí sofrendo sem saber resolver o problema. Então, por isso, essa é a minha missão, mostrar para vocês que existe um jeito certo de resolver esse problema. Então, quando eu saí da faculdade, e preste atenção, porque tem muitos colegas agora saindo da faculdade, final de ano, época de quê? De término de curso, de finalizar aí e tal. Então, tem muitos colegas que saem da faculdade achando que precisa de um lugar para atender, e aí o que aconteceu? Aconteceu comigo. Eu achei a clínica para atender, e a dona da clínica, que já tinha anos, mais de 10 anos de experiência, ela fazia preço social. O que eu achei? Que aquilo era normal. Né? Se a dona da clínica está fazendo preço social, está cobrando abaixo da tabela, está fazendo desconto, pacote, tudo isso, o que eu pensava? Eu, recém-formada, vou fazer diferente? Não vou. E aí eu comecei a sentir na pele que esse modelo não era financeiramente viável para mim. Com o que eu recebia de valor social, além de ter que trabalhar muito, e trabalhando muito, e muitas horas por dia, e todos os dias da semana, ainda assim, eu não conseguiria viver da psicologia. E aí, eu fiquei perdida, confusa, pensei, e agora, o que eu faço? Porque eu pensei, eu preciso de ter muitos pacientes, só que se esses pacientes são financeiramente ruins,
Não é nem o paciente, porque o paciente, às vezes, ele paga ali um convênio, mas o convênio paga pouco para a gente. Se esses atendimentos são financeiramente ruins, logo eu não vou ter um negócio sustentável, eu não vou me manter financeiramente. E eu não tinha alternativa. Eu precisava me manter financeiramente. E aí, chegando nessa clínica, perdida, porque eu não tinha noção de empreendedorismo, eu não sabia ao certo se eu poderia cobrar ou não. Na minha cabeça, eu achava que as pessoas deveriam, os psicólogos recém-formados deveriam cobrar barato. Olha só, eu não tinha uma orientação, que é a orientação que eu estou passando para vocês aqui hoje. Então, por que o que eu estou falando é importante? Primeiro, saber cobrar e reajustar vai fazer com que você trabalhe menos e ganhe mais. Vou repetir. Saber cobrar, saber calcular, definir o seu preço, o preço do seu serviço, da sua hora de trabalho, vai fazer com que você trabalhe menos e ganhe mais. Interessante que eu fazia, em 2 dias de trabalho, eu tinha 22 pacientes. E eu não conseguia tirar desses atendimentos R$1.000 por mês. É absurdo. Eu sei que é absurdo, mas eu sei também que essa é a realidade de muitos colegas. Por isso que eu tô aqui falando. Saber cobrar vai fazer com que você trabalhe menos e ganhe mais. E quando eu falo trabalhar menos, é porque eu tô pensando já lá na frente que você precisa de ter tempo para sua família. Você precisa de ter tempo para cuidar da sua saúde. Você precisa de tempo para estudar seus casos. E sem tempo e sem dinheiro, o seu negócio fica insustentável. O seu nível de insatisfação, ele bate lá nas alturas. Que é impossível você trabalhar feliz se você não tiver em equilíbrio nas outras áreas da sua vida e se você tiver sem dinheiro no final do mês para pagar suas contas. Quando a gente sabe cobrar e quando nós temos uma visão de crescimento, nós conseguimos fazer o investimento que nós precisamos na nossa carreira. O que é isso, Aline? Você vai conseguir investir em conhecimento e, com isso, melhorar a sua performance profissional, a sua entrega profissional para os seus pacientes. Você vai conseguir investir no seu desenvolvimento profissional. Saber cobrar vai fazer com que você também tenha condições de investir e melhorar as suas condições de trabalho. E como é que eu sei isso? Eu sei isso porque eu vivencio isso. No dia que eu consegui modificar o preço da minha sessão e começar a cobrar um valor justo, eu saí de R$60, fui para 120, eu tive que lidar com alguns medos, mas foi nessa virada de chave que eu consegui mudar a minha perspectiva de realidade de trabalho. Foi com essa virada de chave que eu consegui começar a ter um negócio lucrativo e estável, com possibilidade de crescimento. Enquanto eu fazia o preço de R$60, impossível, inviável. Eu tenho uma aluna do programa RVRF que ela já tem 10 anos de formada. 10 anos de formada. E ela tinha essa dificuldade de cobrar. E ela fazia um preço fixo mensal, independente das quantidades de atendimento. E essa aluna, ela abriu e fechou 2 vezes a clínica. Essa aluna, ela teve que ir trabalhar no comércio, teve que abandonar a psicologia por um tempo. Essa aluna achava e acreditava que precisaria ter um emprego fixo para conseguir viver da psicologia. Essa aluna estava na expectativa de, nesse ano, começar a trabalhar na prefeitura da cidade dela. E com a pandemia, todas as verbas foram congeladas. E ela se viu sem emprego, tendo que viver da psicologia clínica. Sabe o que ela fez? Ela resolveu fazer dar certo. E na avaliação diagnóstica, que é uma avaliação que eu faço com os meus alunos, na supervisão que eu faço com os meus alunos, eu estava ali diagnosticando o que ela estava fazendo de errado, o que ela estava fazendo de certo. E aí eu percebi que um dos grandes problemas
dela não ter conseguido ter um negócio sustentável se esbarrava no preço do atendimento, no preço da sessão. E é interessante que, conversando com ela, eu falei, olha, pelo que você está me relatando, pelo que a gente está aqui calculando, fazendo junto aqui, a sua sessão não pode ser menos de tantos reais, não lembro agora o valor exato. Ela falou para mim, Aline, mas se eu fizer isso, eu vou perder os pacientes. E aí eu tive que falar, confia. Você confia no processo? Você confia no que eu estou falando? Falei para essa minha aluna, você confia? Você já fez diferente. Você já fez do seu jeito e viu o quê? Que não funciona. Agora eu vou te convidar a confiar no que eu estou te falando e a gente vai fazer o jeito certo. Seus pacientes antigos você vai reajustar para tanto. E aí eu perguntei como é que está o seu vínculo com seus pacientes. E aí ela me disse, tá bom, eles estão vendo resultados, o vínculo tá ok, então ótimo. Se o vínculo tá bom, você pode reajustar. Não, o vínculo tá bom. E para os novos pacientes, você vai fazer esse valor que nós calculamos. E calma que aqui na live eu vou ensinar você a fazer o cálculo da sua hora de trabalho, da sua sessão, do seu atendimento, tá? Hoje você vai sair daqui abrindo essa oportunidade, fechando o ano, vencendo essa barreira, abrindo essa oportunidade. E aí essa aluna falou, ai, será? Ela ficou em dúvida, ficou receosa, mas ela topou o desafio. E aí nós fizemos outras estratégias juntas, né? Cobrar é uma das estratégias que o psicólogo que quer viver da psicologia precisa. Fechamos ali um valor, fechamos ali um preço. E aí ela, ainda insegura, começou a receber procura e ela foi fazer também os reajustes, começou a receber demanda e aí ela começou a falar o preço novo. O preço novo. E ao contrário do que ela imaginava, muitos pacientes já queriam agendar rapidamente a sessão com ela. Outros não, outros estavam procurando preço, outros estavam procurando convênio, e aí ela recusou esses atendimentos que financeiramente são ruins para ela. E aí ela teve o segundo desafio, que era falar o preço atualizado para os pacientes antigos. Foi interessante o feedback, porque pacientes antigos falaram, claro, é justo o seu reajuste, é justo aumentar o preço. Até os pacientes estavam achando barato o serviço dela. Pergunto para você, será que os seus pacientes hoje não estão achando barato também a sua sessão? E você está com medo de reajustar? Será que você não está cobrando barato demais? E às vezes isso está afastando atendimentos do seu negócio? Você sabia que às vezes o preço baixo afasta as pessoas? Bom, quando essa minha aluna do programa RVRF entendeu a importância da precificação e dos reajustes, ela saiu de um faturamento de R$2.000 e em 3 meses ela foi para um faturamento de R$8.000. É incrível. Ela saiu daquela perspectiva de que era impossível viver da psicologia clínica, ela saiu daquela realidade de privação, de necessidade financeira, para ter um negócio hoje sustentável e lucrativo. É incrível, é incrível, é incrível. Eu tenho uma outra aluna também do programa RVRF que tinha muito medo de cobrar, que vivia dependendo de convênios. A fonte de entrada dela de pacientes, a maior parte era convênios. E ela recebia desses convênios mais ou menos R$30. Cobrar muito mais do que isso era uma coisa assim, quase que inimaginável para ela. Fizemos a avaliação diagnóstica, fizemos a supervisão, e aí ali traçamos as metas, e uma das metas era aumentar o preço, precificar o seu atendimento. E gradativamente substituindo esses atendimentos de convênio para atendimentos particulares. Pegar os pacientes particulares e também reajustar. E essa aluna
essa aluna que estava morrendo de medo, que estava há anos dependendo de convênios, dependendo financeiramente da ajuda de outras pessoas, hoje ela consegue viver da psicologia. O que ela fez? Basicamente, ela modificou duas estratégias, divulgação e preço. E hoje ela tem um negócio estável e lucrativo. E eu gosto de falar isso, de compartilhar a minha experiência, de compartilhar a experiência dos alunos do programa RVRF. Sabe por que eu gosto? Porque eu sei que quando eu falo isso para você, que está aí me ouvindo, eu sei que aparecem as vozinhas. E eu sei que as vozinhas dizem para você, elas dizem que as pessoas não pagam esse valor. As pessoas não têm dinheiro. Aline, se eu cobrar mais caro, eu não vou ter pacientes. Na hora que você pensa em aumentar o preço da sua sessão, quais são as vozinhas que aparecem por aí? Quais são as ideias, os pensamentos? O que as vozinhas sopram de ideias e você acredita? Cuidado com essas vozinhas, porque essas vozinhas podem estar te afastando de viver da psicologia. Essas vozinhas vão falar que os seus pacientes vão embora, que você não tem experiência, que psicólogo não pode ganhar dinheiro. Essas vozinhas vão te falar que você precisa dar o seu serviço de graça, que a psicologia é um serviço de ajuda e que você tem que ajudar dando o seu trabalho. E eu preciso te alertar na noite de hoje, para que você comece um novo ciclo com novas oportunidades, que essas vozinhas, que esses pensamentos, que essas ideias são crenças distorcidas sobre a nossa profissão. Se você quer fazer da psicologia clínica a sua profissão e viver com orgulho, você precisa cobrar pelo seu serviço. Você tem várias outras formas de ajudar as pessoas. E muitas vezes, tentar ajudar com o seu serviço profissional é a pior forma de ajudar o próximo. Cuidado. Cuidado que levar o preço social para uma clínica que não é social pode causar danos ao invés de benefício. Cuidado. Existe um jeito muito errado de colocar o preço na sua sessão e de fazer o reajuste. Anota aí, pega papel e caneta a partir de agora. Coloca aí nos comentários, quem já pegou papel e caneta, você vai precisar agora de papel e caneta. Então, pega papel e caneta para fazer algumas anotações. Enquanto você pega aí, eu vou te explicar que existe um jeito muito errado. Primeiro, precificar por achismo. Como é que é isso? Eu acho que a sessão é tanto. É tantos reais, é 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150? Eu acho é um jeito errado de precificar. Esquece o achismo, esquece. Outro jeito errado, o senso comum. O que é o senso comum? Se fulano está cobrando 120, eu vou cobrar 120. A realidade do fulano é igual à sua realidade? Vocês têm a mesma situação de vida? Vocês dispõem da mesma quantidade de número de atendimento? Cuidado. Achismo e senso comum é aquele tipo de erro que eu chamo de erro cópia e cola. É você querer, às vezes, fazer a cópia e cola de uma estratégia no seu modelo de negócio. E sabe o que você faz, às vezes, quando você faz muita cópia e cola? Você transforma o seu negócio numa aberração. Você transforma o seu negócio numa coisa que não vai dar certo, propensa ao insucesso. Então, é muito errado você pensar assim, eu acho que a minha sessão vai ser tanto. Tá errado, tá errado. Ou eu acho, eu vou cobrar igual meu colega, porque se meu colega tá cobrando tanto, é senso comum. Para de fazer isso. E agora eu vou te explicar o jeito certo. Eu vou te ensinar a calcular o valor da sua hora de trabalho. E para a gente colocar o nosso preço da sessão, nós temos que ter dois referenciais. Dinheiro
e tempo. Dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo. Você precisa ter isso na sua cabeça. Dinheiro e tempo. Primeiro, quanto você quer fazer de dinheiro? Qual a sua retirada? Quanto você gostaria de receber de retirada por mês? Imagina que você fosse pagar um salário para você. Que dinheiro, que valor seria esse? Anota aí no seu papel. Algumas pessoas vão colocar 2, 3, 6, 4, 10, 12. Coloca aí quanto que você gostaria de receber por mês. Feito isso, você precisa pensar agora em números de atendimentos. Quantos atendimentos você consegue realizar por dia, por semana, por mês? No nosso cálculo, existem basicamente essas duas variáveis, tempo e dinheiro. Faz sentido para vocês? Vamos entender agora como é que a gente calcula isso. Vamos lá. Você vai colocar no papel quanto é que você gostaria de receber por mês. Seria o seu salário, a sua retirada mensal. Quanto é? Coloca aí o valor. Embaixo desse valor, você precisa colocar o seu custo fixo. O que é um custo fixo? É o custo para manter o seu negócio sustentável. É aquilo que você gasta para manter o seu negócio. Por exemplo, anota, aluguel. Tem pessoas que alugam a sala, tem pessoas que sublocam a sala. Então, você precisa colocar aí aluguel, condomínio, IPTU, água, energia, internet, a anuidade do conselho, papelaria. Isso aqui é o básico, sim, básico dos custos mensais. Coloca aí. Você vai precisar pegar esse valor. Eu estou ensinando de uma forma simples. Você vai pegar esse valor da sua retirada e vai somar com o valor do seu custo fixo mensal. No meu programa RVRF, eu ainda ensino os alunos a pegarem 10% desse salário que gostaria de retirar e acrescentar para ter uma reserva financeira. Além disso, eu ainda oriento os meus alunos a acrescentarem aí mais 10% desse valor da retirada para ter aí uma reserva para investimento profissional. Então, vamos imaginar que você colocou aí uma renda, uma retirada de R$ 5.000 mensais para você, livre. Você vai colocar mais R$ 500 de reserva financeira, mais R$ 500 de investimento. Então, aí você vai ter um valor de R$ 6.000. E aí você precisa somar nesse valor, por exemplo, o seu custo fixo, que é o que você vai gastar para manter mensalmente o seu negócio funcionando. Ah, Aline, mas eu pago a anuidade de uma vez. Você vai pegar o valor da anuidade e vai dividir por 12. Ok? Ah, Aline, o IPTU também. Todos esses valores você vai dividir por 12 para ter uma média de custo mensal. E aí não basta você pensar em quanto você quer receber, em quanto de dinheiro você quer retirar por mês. Você precisa pensar no seu tempo, na sua disponibilidade de atendimentos. Vamos imaginar que você subloca um espaço por um período. Se você subloca um espaço por um único período, você tem que fazer esse cálculo que eu vou ensinar agora, pensando na sua disponibilidade, ok? Tanto de atendimento online como de atendimento presencial. E aí você precisa pensar em quantos atendimentos você tem por dia. Karine, saudade de você. Um beijo. Você precisa pensar quantos atendimentos você vai realizar por dia e quantas vezes na semana. Esse é o fator tempo. Não adianta você querer faturar R$ 12.000 por mês
Se você só tem 4 horários disponíveis na semana, é inviável, impossível. Você precisa pensar no fator tempo. E aí você tem que pensar quanto de tempo ou quantos atendimentos você tem disponível por semana. E aí, quando você achar o seu valor por semana de tempo, nós vamos multiplicar esse número por 4, que, em média, o mês tem 4 semanas. Então, vamos imaginar que você possa fazer 4 atendimentos por dia, 5 vezes na semana. Você vai ter um total de atendimentos, de 20 atendimentos semanais. E aí, nós precisamos pegar esse valor de 20 atendimentos semanais e fazer esse cálculo por mês. Então, nós vamos multiplicar 20 atendimentos por 4, que dá um valor de 80. E agora a conta é super simples, você vai pegar aquele total que você somou da sua retirada, mais os custos fixos, e vai dividir por 100. E aí você chegou no valor mínimo do seu atendimento, no seu custo mínimo por atendimento. Se você cobrar menos do que isso, você está tendo prejuízo financeiro. Você não vai conseguir receber o valor que você gostaria, você não vai conseguir pagar as suas contas no final do mês, você está em risco, colocando em risco a sua saúde financeira. Se você cobra no limite, você também está em risco. Por quê? Porque qualquer imprevisto pode comprometer o seu negócio. Então, feito isso, você já tem agora uma conta que vai fazer com que você pense e haja. Que você saiba que menos do que isso, você vai estar colocando a sua carreira em risco. E que mais do que isso, você vai começar a ficar no limite. E que mais do que isso, você vai começar a ter estabilidade e lucro. Fizeram a conta? Me dá o feedback aqui. Quem fez a conta? Qual foi o custo mínimo por sessão? Bom, para você ter um negócio sustentável e lucrativo, muitas pessoas, quando chegam nesse custo mínimo por sessão, ficam pensando, mas Aline, meus pacientes não me pagam esse valor. Eles estão pagando muito abaixo. E aí eu preciso que você tenha a seguinte, estou te dando agora uma estratégia para você resolver esse problema. Se você tem pacientes que cobram um valor muito abaixo do que isso, você precisa fazer pequenos reajustes com esses pacientes. Se você depende financeiramente desses atendimentos, antes de fazer o reajuste, eu sugiro que você otimize, melhore o seu serviço para esses pacientes, a sua entrega, a qualidade do seu trabalho, que melhore o vínculo e a utilidade terapêutica. Porque aí sim, um paciente que está com um bom vínculo terapêutico, vendo resultados e utilidade no processo, ele vai querer permanecer com você. Então, você precisa fazer uma boa entrega, uma entrega de qualidade do serviço que você está prestando para esse paciente, e aí sim você vai propor para esses pacientes reajustes pequenos. Então, se você fez a conta e deu lá, sei lá, R$150, e o seu paciente hoje te paga 80, você vai fazer um primeiro reajuste, talvez, de R$20 por sessão, de R$10. Você vai explicar para o seu paciente que você precisa reajustar os valores e que você vai fazer esses reajustes gradativamente, que ele não precisa se preocupar, mas que você vai fazer os reajustes. Dá um tempo para ele se organizar. Eu não recomendo fazer reajuste em janeiro, porque muitos pacientes, muitos pacientes, quando não têm um bom vínculo terapêutico, eles estão esperando o primeiro motivo para abandonar o processo terapêutico. E final de ano pode ser um desses momentos. Então, se a sua entrega não está boa, ou se alguns pacientes não estão com bom vínculo terapêutico, pode ser que ao reajustar, os pacientes vão embora e você acabe achando que eles estão indo embora por causa do preço, e não é o preço, é um paciente que estava um pouco motivado já para continuar o processo terapêutico. Faz sentido? Então, normalmente, janeiro,
não é o mês que eu faço reajuste. Normalmente eu faço reajuste em fevereiro, ok? Fica aí uma dica. Porque aí eu sei se os pacientes eles estão saindo porque eles já queriam sair mesmo, ou se eles estão saindo por causa do preço. Agora, um paciente satisfeito, ele não vai embora por causa do preço, ele vai dar um jeito para ficar com você, porque ele quer o resultado, ele quer a mudança, ele quer o impacto que a terapia está tendo na vida dele. Bom, resolvido esse problema, você tem aí um mês, né, de dezembro a janeiro, mais de um mês, para você melhorar a entrega que você está fazendo, para você alinhar as expectativas, para você entender, pedir um feedback para o seu paciente, para você fazer esse reajuste com maior segurança. E aí eu recomendo que você faça de 2 a 3 reajustes para esse paciente gradativamente, se acostumando com o valor novo e se adequando ao novo preço, ok? Bom, primeira dica é essa. Segunda dica, depois você fez o cálculo. Você fez o cálculo de quanto é o mínimo do seu atendimento. E aí você precisa falar para você mesmo, falar para você mesma que menos do que isso você não pode cobrar. Agora você não está mais nem no achismo e nem no senso comum. Agora você já sabe quanto vale a sua sessão. Agora você já sabe quanto vale a sua hora de trabalho. Agora já fica mais fácil de você calcular e aplicar esse preço. E aí você precisa, no segundo passo, aplicar o preço novo para os novos pacientes. Então, quando a pessoa te ligar, falar assim, Aline, você atende? Atendo. Qual o valor da sua sessão? É individual? É individual. A minha sessão está tantos reais. A minha sessão está R$200. A minha sessão está R$170. Calcula o preço e os pacientes novos já vão ser informados desde o início do seu preço novo de atendimento. E aí eu sei que ao fazer isso, elas vão aparecer, as vozinhas vão aparecer falando que não vai dar certo, que não vai ter paciente, que as pessoas não têm dinheiro. E é interessante que isso pode gerar um desconforto. Aquele paciente que liga e fala, é caro. Pode ser que você se sinta desconfortável, em dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou ter pacientes? E aí, se você está nessa dúvida e de repente chega o paciente e fala, tá caro, pode ser que você queira voltar para o preço anterior, baixar o seu preço. Calma. Você que precisa aprender com essa situação. É você que precisa lidar com a sua ansiedade e com esse desconforto de cobrar. Outra dica. Tem muitos colegas que têm muita dificuldade de cobrar mesmo, de falar, olha, minha sessão é tanto, você quer pagar como? Tem colegas que têm essa dificuldade. Quem não tem, já teve. É quase que mais de 90% dos psicólogos têm essa dificuldade. E aí, a minha sugestão é, receba todas as sessões. Cada sessão, você já recebe. Se o atendimento é online, recebe antecipadamente. Já envia a forma de pagamento para o seu paciente antecipadamente. Receba a cada sessão. Por que, Aline? Por que isso? Eu não posso fazer um pacote por mês? Vamos imaginar que você trabalhou o mês inteiro esperando o paciente fazer um pagamento para você no final do mês. E vamos imaginar que esse paciente, ele teve um problema. Ficou sem dinheiro. Não tem como te pagar. Só para facilitar a conta, vamos imaginar que esse paciente fez 4 sessões e cada sessão custou R$150. Se você estava cobrando toda a sessão 150 ele estava te pagando, ele não acumulou dívida e você não ficou sem receber. Agora, se esse paciente teve um problema lá no final do mês, ele não está te devendo R$150, ele está te devendo R$600. E às vezes, R$600 para uma pessoa é muito. E aí pode ser que você fique ali sem saber se para de atender, o paciente às vezes vai ficar com problema de vínculo na sessão. Então, a minha dica para você hoje é, faça esse recebimento, combine
Combine com o seu paciente de receber, de pagar toda a sessão. Para que você não fique com um saldo muito grande para receber só no final do mês, para que você tenha dinheiro entrando sempre na sua conta e para que o paciente não fique com um valor muito alto para te pagar de uma vez só. Para que você não fique preso a pacotes. E para que o preço não seja um problema para comprometer o vínculo entre você e o seu paciente. E a última dica é: faça pequenos reajustes. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa live. Se você quer ter um negócio sustentável, se você quer viver da psicologia, você precisa desenvolver essa habilidade de precificação, saber cobrar pelo seu serviço de forma estratégica, sabendo o seu custo mínimo por sessão. Agora que você já fez a sua conta, já sabe quanto que vale a sua hora de trabalho, é preciso que você lide com o desconforto e que entenda que pessoas vão achar caro e que essas pessoas que acham caro talvez tenham que procurar outro profissional. Feito isso, os pacientes antigos, você faz pequenos reajustes.